nós vamos falar concernente ao Evangelho, tá bom? A Isa tá entrando aqui, ó, os aviãozinhos vão e trazem as pessoas, né? Isso é bom. Estamos aí com, se o Instagram não tiver aqui errado, estamos aí com 14 pessoas online e isso não serve para o nosso ego, não tenho nenhum ego em relação a isso, mas isso serve para nós entendermos que a nossa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, está alcançando mais pessoas, né? E essa mensagem pode trazer esperança, tá bom? Bem, fica aí então, eu vou compartilhar com vocês aqui o texto que nós vamos estudar hoje, os textos que nós vamos fazer uma reflexão sobre ele hoje, tá bom? Para ficar mais fácil, eu vou colocar ele aqui no projetor, tá? Aqui, eu acho que dá para ler aí, né? Às vezes fica um pouco complicado de achar ali a Bíblia e folhear. Às vezes estávamos muito acostumados a usar no celular, né, a mensagem, né? E agora ela está aqui para nós. Esse é um texto que Paulo escreve, uma carta para a igreja de Coríntios. Essa, teoricamente, é a segunda carta, pode ser que tenha havido outras, a gente não teve acesso, mas está aí um texto, e eu grifei as palavras que são importantes para nós, tá bom? Diz assim, vamos fazer uma leitura junto aqui, lê aí onde você está, é uma forma de você já começar a sua semana, que começa hoje. Hoje não é mais o fim de semana, hoje é o primeiro dia da semana, é o início da semana, uma forma de você começar lendo as Escrituras. Diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, tá bom? Fica com essa palavra aí, momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, coloquemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Todavia, entretanto, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu queria comentar com vocês hoje, tá bom? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Paulo diz aí que os nossos sofrimentos são momentâneos. Porque aquilo que se vê, tudo aquilo que você pode ver é transitório, tá? Tem mais pessoas chegando aqui, Deus abençoe sua família, Érica. Se o Samuel estiver aí, dá um abraço nele. A Bruna, família Serra está em peso aqui. Gente, esse é o versículo que eu queria usar com vocês hoje. Paulo está dizendo que o nosso sofrimento, ele é momentâneo. E aí lá embaixo, no versículo 18, ele fala assim, olha, tudo o que a gente vê é transitório, tá bom? O tema para essa mensagem dessa manhã é esse aqui, ó. Toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. É o que Paulo está dizendo nesse texto que nós estamos usando aqui. O texto diz, eu vou voltar aqui, o texto diz que o sofrimento ele é momentâneo. E aí a gente deve colocar os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que a gente não pode ver com os olhos naturais, os olhos humanos. Porque tudo aquilo que a gente pode ver, tudo aquilo que a gente pode sentir nessa carne, tudo aquilo que o nosso coração aqui nesse mundo é sufocado, é apertado, tudo aquilo que aperta o nosso coração, que sufoca a nossa alma, tudo isso, gente, é transitório, tudo isso é rápido, está passando muito rápido. Toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Se você não enviou esse aviãozinho aqui convidando alguém, talvez você conheça alguém que está sentindo uma dor, ou alguém
enfrentando um sofrimento, e você pensa, olha, essa palavra é poderosa, é a palavra de Deus. Toda dor é por enquanto. Eu queria te desafiar mais uma vez, clica nesse avião aí e envia para alguém que você acredita que pode estar enfrentando alguma dificuldade, enfrentando alguma dor. Envia para essa pessoa para que ela participe aqui desse momento nosso, em que eu vou estar falando sobre esse tema, tá bom? Toda dor é por enquanto. Essa não é uma frase minha, é o nome de uma música do Marcos Almeida. Não sei se todos aqui conhecem o cantor Marcos Almeida. É um cantor cristão que produz uma música de qualidade, né? Com influência cultural muito rica, de autores muito bons, né? E é bem bacana de você conhecer não só essa música do Marcos Almeida, mas outras músicas que ele tem lá, tá bom? Você pode depois procurar por ele aí nas plataformas aí. Eu acredito que você vai gostar, um estilo diferente assim, muito bom. Toda dor é por enquanto. Existem várias consolações para a dor que nós estamos sentindo, ou para a dor que nós venhamos a sentir, ou para a dor de alguém próximo a nós. Existem várias formas de nós consolarmos as pessoas a respeito dessa dor. Mas o fato de nós entendermos que toda dor ela é passageira, ela é por enquanto, né? Eu acredito que esta é, sem dúvida, uma das maiores consolações que nós temos para o sofrimento, para o nosso sofrimento, para a nossa dor, para o sofrimento daqueles que estão perto de nós ou daqueles que nós vamos encontrar no caminho, tá bom? Você saber que a dor é por enquanto, como Paulo escreveu para Coríntios dizendo, olha, o sofrimento que nós estamos tendo, ele é momentâneo. Olha lá o que Paulo escreveu. Ele é momentâneo. Por que ele é momentâneo? Porque, gente, tudo o que os nossos olhos podem ver é transitório. Está passando muito rápido. Então, toda essa dor que nós estamos sentindo, todo esse sofrimento que nós estamos vendo diante desse cenário que se estabeleceu no mundo como um todo, ele é um sofrimento por enquanto. É transitório. Vai passar. Sabe? A melhor consolação que nós podemos receber, eu creio, para a nossa dor é isso. A dor que você sente, ela tem prazo de validade, ela vai passar, sabe? E isso faz brotar no chão do nosso peito uma enorme esperança. A esperança de que a tempestade, ela vai passar. E aí quando a tempestade passa, vem o sol aquece o chão, sobe um vapor do chão daquela chuva que estragou tudo. E aí os raios do sol, eles atravessam esse particulado de água, desse vapor que sobe do chão, e ali acontece um fenômeno da física, da natureza, que se chama arco-íris. E nós, como cristãos, nós conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o que aconteceu ali no dilúvio, nós enxergamos o arco-íris como um sinal. O sinal de que Deus está cuidando da gente. O Deus que em Mateus 6, o evangelista diz lá que Jesus Cristo diz que é um Deus que cuida de pássaros e que não cuidaria de nós, né? Então, toda dor é por enquanto, porque é passageiro, é momentâneo, é transitório. Toda tempestade, ela vai passar e fica o céu mais bonito após o temporal.
e a gente percebe que diante da tempestade que nós estamos enfrentando, que diante do sofrimento que nós estamos passando por ele, Deus está presente o tempo todo, né? As pessoas têm a mania de perguntar sobre aonde está Deus quando nós estamos sofrendo. Deus está no mesmo lugar em que estava quando, não você, mas quando o filho dele estava sofrendo. Deus estava no trono de onde ele controla todas as coisas. Então Deus sabe exatamente sobre o que está passando com a gente. E Deus está cuidando de nós, né? A nossa vida está sendo sustentada por Deus. A nossa vida está recebendo uma manutenção divina. Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está preservando as nossas vidas. Eu lembro numa época da pandemia, assim, no início, em que a gente estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo lá na Itália. E eu vi uma notícia de um senhor, um velhinho de 93 anos, que tinha ficado internado, recebendo oxigênio no hospital, entubado, lutando contra essa terrível doença, a Covid-19. E aí então ele recebe alta, ele vence, com 93 anos, ele vence a doença. E o hospital entregou para ele a conta do tempo em que ele estava ali internado. Era algo como 500, 600 euros. E ele pegou ali a conta que ele devia para o hospital e ele começou a chorar. E aí as pessoas perguntaram para ele, olha, é porque você não tem condições de pagar, né? A gente pode dar um jeito nisso, não se preocupe. E ele falou, não estou chorando por causa disso. Eu estou chorando porque eu tenho 93 anos. Durante 93 anos, Deus sempre me deu o ar que eu respiro. E eu nunca precisei pagar por ele. E agora, nessas últimas semanas, nesse último mês, eu recebi aqui de vocês um oxigênio e eu tive que pagar por ele. E não é barato. Mas isso fez eu pensar que durante 93 anos, Deus me deu o ar sem eu precisar de nenhum mecanismo para respirar, e eu não percebia isso, eu não via o valor disso, eu só estou vendo o valor disso agora que eu tenho essa conta para pagar de mais de 500 euros de alguns dias que vocês me deram oxigênio. Ele enxergou o que, gente? Ele enxergou o cuidado de Deus, que Deus estava cuidando dele durante aquele momento. Que Deus estava cuidando dele durante a vida toda, sabe? É por isso que Deus, ele tem direito às nossas vidas, porque ele nos criou e porque ele está nos preservando. Ele está preservando um ecossistema inteiro que favorece a nossa existência, que favorece a nossa vida, que favorece que a gente respire, que a gente coma, que a gente beba, né? Então Deus está cuidando de nós diante dos sofrimentos. E saber que, como Paulo diz aqui nesse texto, que o sofrimento ele é momentâneo. Saber que tudo que a gente vê é transitório. O que se vê é transitório, ele fala. Mas o que não se vê, isso é eterno. Isso faz brotar no chão do nosso peito uma esperança. E uma das principais marcas dos cristãos é a esperança. Eu creio que as três principais marcas de um cristão, e Paulo vai falar sobre isso, é fé, amor e esperança. Luciano está aí? Anota aí, Luciano, o código. Fé, amor e esperança. Essas três são as principais marcas de um cristão. E a esperança é esse sentimento, essa certeza, essa convicção que a gente tem de que toda dor, como canta o Marcos Almeida, toda dor é por enquanto, né? A esperança ela tem que fazer
parte da nossa identidade. Se alguém tiver que duvidar, que não seja você, que é cristão. Se alguém tiver que achar que as coisas vão ficar pior, que não seja a gente, né? Que não seja eu, que não seja você que vá pensar que as coisas que estão ruins podem piorar. Não, a nossa identidade é a da esperança. A esperança deve fazer parte da nossa identidade. Ser cristão é ser esperançoso, sabe? Ser cristão é ser esperançoso. E a esperança nos diz o seguinte, que como Paulo disse para nós ali em 2 Coríntios, todo sofrimento, ele é momentâneo. Todo sofrimento, ele tem prazo de validade. Todas as dores, elas vão passar. Nós não estamos diante da dor como que fazendo residência no sofrimento. Não. Nós não estamos abraçados com a dor. Nós não estamos morando na dor. A dor não é uma condição inerente nossa. Nós estamos atravessando o sofrimento. Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos dificuldades, lutas, sofrimento, mas que não era para nós desesperançarmos, era para nós animarmos. Era para nós animarmos. Era para nós sermos esperançosos diante do sofrimento, porque toda dor é por enquanto, sabe? E pensar que a dor, o sofrimento tem prazo de validade não diz respeito a uma expectativa, sabe? Eu tenho muito receio com expectativas, porque expectativa é uma das causas que faz com que a gente sinta mais frustrações na vida, né? As nossas frustrações são consequências das nossas expectativas. Se você pegar a vida real e subtrair pela expectativa que você tinha, ou você inverte isso, pega a expectativa e subtrai pela vida real, o que sobra ali nessa conta é a frustração. Tá? Então quando a gente fala, olha, toda dor é por enquanto, será que é uma maneira de eu ter uma expectativa de que as coisas vão melhorar? Não, não é uma maneira de você ter uma expectativa. É uma maneira de você se apoiar em uma promessa de que tudo vai passar. Toda dor vai passar, porque tudo está passando, sabe? Tudo o que se vê é transitório, está de passagem, tudo está passando. A dor é por enquanto, porque a nossa vida aqui nesse mundo, ela é uma vida por enquanto. Nós não somos daqui. Nós estamos voltando para casa, voltando de onde nós viemos. Para onde nós estamos indo é para lá, para o nosso lar. Né? Tudo é passageiro. Sabe por que Paulo está falando assim, olha, é momentânea o sofrimento, é transitório, porque ele não está comparando a dor, o sofrimento que eles estão passando com aquilo que se vê. Aquilo que se vê é aquilo que se pode medir, certo? Ele não está comparando, gente, o sofrimento dele com o que se vê. Tudo o que se vê pode ser medido. Ele não está comparando o sofrimento dele, olha, é um dia de sofrimento, é um mês, são anos de sofrimento. Não, ele não está comparando com isso. Ele está comparando com a eternidade. Diante da eternidade, toda dor é por enquanto. A nossa vida aqui é muito rápida, é passageira. Toda dor aqui que nós possamos enfrentar é por enquanto. Paulo não está comparando a dor que ele sente a algo que ele pode ver. Ele está comparando o sofrimento que ele sente a algo que ele não pode ver, que ele não pode entender, que ele não pode mensurar. Por isso que a nossa dor é por enquanto, porque a nossa vida aqui é rápida, a nossa vida aqui é transitória, né? Pedro, na sua carta, ele vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros.
E é interessante que quando você pega essa versão ali da carta de Pedro, em que ele diz que nós somos peregrinos e interesseiros, e quando você vai para a versão em inglês, seja a nova versão internacional, ou seja a King James, essa palavra peregrino, forasteiro, significa alienígena, que para nós que somos da língua portuguesa tem uma conotação diferente, que é um ser extraterrestre. Nós somos seres extra a Terra. Nós não somos da Terra. Tudo que nós estamos enfrentando aqui é passageiro, porque nós estamos passando por esse mundo. E Paulo diz, olha, vamos fixar os nossos olhos nisso. Sabe? Eu e o Rodrigo, a gente se policia muito de não pregar algo que não seja pro chão da nossa vida, que não sirva para segunda-feira. Mas a gente sabe também que a perspectiva da Bíblia não é para esse tempo agora, somente, mas é uma perspectiva muito mais para um tempo que é fora do tempo. É isso que significa a eternidade. Alguém pode dizer assim, a eternidade é um tempo que não tem fim. Não, eternidade não é um tempo que começa e não tem fim. Isso daí é infinito mesmo. Infinito é algo que começa e não tem fim. Eternidade é um tempo onde não existe tempo. Na eternidade não existe tempo. Deus habita um lugar em que não existe o tempo, não existe o passado, não existe o presente e não existe o futuro. Então Deus vê todas as coisas ao mesmo tempo, como uma cortina estendida diante dele. Ele vê o passado, ele vê o presente e ele vê o futuro. Por isso que C.S. Lewis diz naquele livro Cristianismo Puro e Simples, que quando um piloto está pilotando a sua aeronave e ele sente uma pane, seja nos motores, nos eletrônicos da aeronave, em toda aquela cabine de controle, o piloto sente uma pane ali e ele diz para Deus, Senhor, me socorre. Para Deus, tanto faz ele ouvir esta oração, agora ou daqui 1 bilhão de anos. Loucura isso. Porque Deus está na eternidade, onde o tempo não existe. E Paulo fala para nós isso, olha gente, não vamos ficar só olhando as coisas desse mundo, não vamos ficar só pensando naquilo que se pode ver, porque tudo o que se pode ver é transitório, mas vamos fixar os nossos olhos naquilo em que não se vê, que é a eternidade. Toda dor é por enquanto. Marcos Almeida canta. Depois ele diz assim, a tua alegria é daqui até o fim e eternamente. A alegria verá meu rosto sem lágrimas. Verá raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar nas alturas. Aleluia. Ele canta isso, Marcos Almeida. A alegria verá meu rosto sem lágrimas. As minhas lágrimas é por enquanto. As suas lágrimas é por enquanto. A alegria verá meu rosto sem lágrimas. Verá raiar o dia em que Jesus Cristo irá voltar nas alturas. É isso que Paulo fala. Olha, vamos pensar nas coisas que não são desse mundo. Vamos pensar na eternidade. Olha, eu fiquei pensando, quando eu estava ouvindo essa música, eu fiquei pensando assim, que se nós como pessoas portadores da mensagem do Evangelho, e aí não fica aqui somente aqueles que são pastores, pregadores, todos nós, se nós não falarmos sobre a volta de Jesus Cristo, diante esse cenário que nós estamos enfrentando, talvez nunca mais nós falemos. Talvez nunca mais nós falemos sobre a volta de Jesus se nós não falarmos nesse momento em que estamos diante de tanto sofrimento. Talvez nunca mais falemos se nós não falarmos agora. E Marcos Almeida, ele escreve essa música e ele fala, olha, a dor é por enquanto, a lágrima é por enquanto, porque nós estamos esperando Jesus Cristo voltar. E essa é uma promessa inquestionável, inegociável. O mesmo Jesus Cristo que veio voltará uma segunda vez para estabelecer o seu reino, perpetuar o seu reino, nos dar novos corpos
corpos gloriosos. Paulo, nesse texto, ele fala que o sofrimento é momentâneo. Então, para que a gente possa entender essa verdade, ele nos convida para compararmos o tempo da nossa dor, não com aquilo que nós podemos ver, com aquilo que nós podemos medir, dias, meses, anos. Ele nos convida para compararmos o tempo da nossa dor com aquilo que é eterno. Com aquilo que é eterno. E não é só nesse texto que Paulo fala isso. Em Romanos mesmo, Romanos capítulo 8, 16, ele fala assim, olha, consideramos que o nosso sofrimento atual, os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. O nosso sofrimento atual não pode ser comparado com nada. Não pode ser comparado com a glória que está nos aguardando. Agora, se nós formos comparar o sofrimento nosso com alguém que não está sofrendo, o nosso sofrimento vai ser terrível. A nossa dor vai ser terrível. Paulo fala isso em Romanos. Que a gente não deve comparar o nosso sofrimento com nada. Com nada. Irmãos, essa sem dúvida, para mim, é a maior consolação que nós podemos levar para alguém que está sentindo dor. A consolação de que toda dor, ela é por enquanto. Toda dor é passageira. Toda dor é por enquanto. Sabe, tem um episódio no Antigo Testamento, em Gênesis. Depois procura esse texto lá. Em Gênesis capítulo... no finalzinho de Gênesis lá. Em que Jacó, ele apresenta... na verdade, José apresenta o seu pai, que era Jacó, para o faraó. Né? Aquele episódio inteiro que José ali é exaltado ali no Egito. E aí José apresenta seu pai para Jacó. E aí José apresenta seu pai para Faraó. E aí o Faraó, ali naquela conversa ali de mesa, talvez, ele faz uma pergunta que a gente faz muito, né? Ele faz assim a pergunta para Jacó: Jacó, quantos anos você tem? Tá. Eu até tentei achar esse texto aqui, mas eu não lembro agora de qual onde está. Mas é um episódio, presta atenção nisso aí, gente, eu já estou terminando, em que José está introduzindo, né, apresentando o seu pai, Jacó, para Faraó. E aí Faraó pergunta, olha para Jacó, né, talvez vê ali o seu semblante de velhice e Faraó pergunta para Jacó: Jacó, quantos anos você tem? E aí Jacó fala para ele assim: olha, eu tenho 130 anos. É bastante, né, gente? 130 anos. E sabe o que diz Jacó para Faraó depois que ele fala 130 anos? Ele diz assim, ó: poucos foram os anos da minha peregrinação. Gente, isso é tremendo. O cara viveu 130 anos e ele fala assim, olha, poucos foram os anos da minha peregrinação. Por que que 130 anos para Jacó são poucos? Não é porque ele está comparando a sua idade com a de Matusalém, é porque ele está comparando a sua idade com a eternidade que lhe está proposta. Por isso que ele fala que foram anos de peregrinação. De fato ele peregrinou nesse mundo, mas ele também sabia que ele peregrinava nesse corpo. Né? Jacó dá essa resposta poderosa para Faraó. Você quer saber a minha idade? São 130 anos, mas são pouquíssimos anos esses que eu peregrinei. Por que 130, Jacó, são tão poucos?
porque a perspectiva é a perspectiva não dos anos que se pode contar, mas da eternidade que a gente não consegue medir. Paulo vai dizer em Romanos, consideremos que os nossos sofrimentos atuais, né? Que sofrimentos eram esses de Paulo? A perseguição que ele estava sofrendo e tudo mais. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Ele está falando da eternidade. João vai dizer em Apocalipse que nessa eternidade Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. João vai dizer que na eternidade não haverá mais morte. João vai dizer lá em Apocalipse 21 que na eternidade não haverá mais pedido por socorro. João vai dizer que na eternidade não haverá mais dor. Todas as lágrimas vão ser enxugadas. Em outras palavras, João está dizendo que toda a nossa dor é por enquanto. Toda a nossa dor é por enquanto. Lá na eternidade não vai haver mais dor. E por mais que a gente possa viver aqui, quem sabe alguém viva como Jacó, 130 anos, foi pouco, foi momentâneo, foi como o vapor, né? Tiago vai dizer isso, foi como o vapor que sobe e desaparece, como uma flor que brota e murcha, sabe? Nós temos essa promessa de que a dor vai passar, e ela vai passar, ela tem prazo de validade, seja na eternidade ou seja aqui, nós não estamos aqui residindo na dor, nós estamos passando por ela. E quando ela passar, eu queria que você lembrasse de uma coisa. Não fique olhando para trás, contando as cicatrizes. Não construa um muro de lamentações com as suas dores que passaram. Né? Não queira adotar uma identidade de vitimista, de que o mundo com você é injusto, de que tudo que é ruim acontece com você. Não nutra isso quando a sua dor passar, sabe? Não é um assunto que eu queria falar aqui, mas eu só queria passar por ele. Existe uma diferença entre dor e sofrimento. E uma das coisas que eu aprendi é que a dor é passageira, mas o sofrimento ele é viciante. As pessoas podem ficarem viciadas em sofrer, sabe? Como assim dor e sofrimento é diferente? Eu vou dar um exemplo. Quando meu filho era bem pequeno e ele estava internado e teve um procedimento lá em que foram fazer com ele, em que ele chorou e eu chorei também. Ele chorou de dor e eu chorei de sofrimento. Sabe, o sofrimento muitas vezes é aquilo que nós fazemos com a dor e às vezes a gente continua sofrendo mesmo depois que a dor já cicatrizou. O Carlos Drummond tem um texto dele de acho que 1987 em que ele faz uma excelente distinção entre dor e sofrimento. Ele diz assim que o sofrimento ele é inevitável, lembrei. O sofrimento é inevitável, ele diz. Mas a dor, ela é opcional. Não, quer dizer, ao contrário, né? A dor é inevitável, Carlos Drummond vai dizer, mas o sofrimento, ele é opcional. Às vezes a gente está sofrendo ainda uma dor que já não existe mais. Uma dor que já foi resolvida, mas a gente está olhando para trás e remoendo toda aquela dor que a pessoa nos fez sentir ou que nós estamos sentindo, né? A dor, ela é inevitável, mas ela é passageira. O sofrimento, ele é muitas vezes opcional. A gente escolhe sofrer por aquilo. A gente fica remoendo aquilo que nos aconteceu e aí então sofremos. Sabe, de fato, para nós compreendermos a vida, nós temos que olhar para trás. Mas para vivermos a vida, só olhando para frente. A vida nos espera olhando para frente.
não para o passado. Então chore o que tem que chorar, sofra o que tem que sofrer, mas se você parar e olhar e entender que aquilo já passou, que essa é uma dor curada, uma dor cicatrizada, não sofra mais por conta dessa dor, né? Olhou para trás, compreendeu a dor, agora olha para frente para seguir com a vida. Esses dias em casa aqui, não sei de onde a Carol tirou isso, mas lá na nossa geladeira estava escrito algo assim, que nem todos os sentimentos são fatos. Ela escreveu essa frase lá. Nem todos os sentimentos são fatos. Nós temos que lidar com fatos. A vida acontece em cima de fatos, sabe? Faça uma análise na sua vida. Será que esse sofrimento que você está sentindo não é um sofrimento que você está optando por ele? Que você está fazendo opção por ele? Não é um sofrimento de algo de uma dor que já foi resolvida? Então, olhemos para frente, crentes de que toda dor é passageira. Amém?